Beleza, bom, então agora que a gente já aprendeu a imprimir, viu que existem algumas opções aí de formatação que são bem interessantes, vamos discutir um pouquinho sobre entrada de dados, tá? Antes de falar sobre a entrada de dados, a gente vai ver um exemplo aqui em que a gente está interessado em converter valores em temperatura Fahrenheit para Celsius. E a gente vai ver por que é interessante as funções de entrada de dados, por que a gente depende tanto delas. A gente vai criar esse programa aí que vai converter os valores em Fahrenheit para Celsius, e para isso a gente vai recordar aquela funçãozinha que mostra para a gente qual que é a relação de um valor em Celsius para um valor em Fahrenheit. A gente já viu que a gente consegue escrever qualquer coisa matemática em Python, então aqui não vai ser diferente. Qualquer expressão aritmética, na verdade. Então, se a gente tiver essa expressão aqui, a gente pode substituir utilizando uma variável f, que vai ser passado inicialmente um valor para ela. Depois a gente vem aqui e aplica essa fórmula, ó, f menos 32, opa, aqui está errado, hein? Menos 35 era para ser menos 32. Depois a gente continua esse mapeamento aqui, ó, usando as expressões aritméticas, que essas são as mais básicas, a gente pode ter uma relação direta com as expressões que a gente já conhece da matemática. A gente vai ver ainda na aula de hoje essas expressões e a gente vai ver que quando a gente faz o asterisco é o mesmo que fazer a multiplicação, quando a gente faz a barra aqui é o mesmo que fazer a divisão. Mas a gente já tinha esse símbolo na matemática, né? Uma barra assim, a gente já usava para indicar a divisão. Então não tem segredo nenhum aqui, você precisa estar apto a entender já que essa fórmula é igualzinho a essa fórmula daqui de cima. E esse programa vai executar de que forma? Ele vai primeiro armazenar um valor na variável f, um valor inteiro, porque é o 78. Depois ele vai fazer essa conta, f menos 32, ainda vai ser um valor inteiro. Como está entre parênteses, ela é a primeira a ser executada, igual na matemática. Depois vai multiplicar por 5 dividido por 9. Vamos fazer aqui no nosso idle para ver o que acontece. Então, f igual a 78, depois C, que é o valor equivalente em Celsius, é igual a F menos 32 vezes 5 dividido por 9. Se eu perguntar o valor de C, é só, como a gente está no interpretador, é só digitar C que ele vai imprimir para a gente o valor armazenado lá. E a gente vai ver que tem um valor de ponto flutuante. A gente comentou isso na aula passada, tem um erro de aproximação aqui lá no final. Para ter certeza, é só perguntar tipo de C. O tipo de C é do tipo float. Então, no final das contas, o que a gente quer imprimir o valor de C. Print. A temperatura equivalente em Celsius é igual. Aqui eu vou usar o ponto format, porque a gente está aprendendo, né? Format C. Então, ele vai substituir o que está entre as chaves. Eu não estou especificando nada de formatação. Então, ele simplesmente substitui. Ah, professor, mas é muito feio desse jeito aí. Põe uma aproximação para a gente. Então, tá bom, vou colocar com ponto 2F. Agora ele está imprimindo com 2 casas decimais. Certo? Então, deixa eu salvar isso aqui também em um programa, que vai ser melhor para a gente. Vou pedir aqui um novo programa, um novo arquivo para criar um novo programa. Lembrando que no Python não tem esses sinais aqui de maior. E o meu programa vai ser essencialmente essas 3 linhas, que é o que a gente tem ali nos slides. Se eu pedir para executar esse programa, vou salvar ele aqui como conversão, e ele vai imprimir para mim o valor convertido. Aqui eu tinha esquecido, né, de colocar as casas decimais. Eu vou executar ele aqui também no meu terminal, para vocês verem que tem outra forma de executar, é com o comando Python 3, e o nome do meu programa é conversão, foi o nome que eu salvei. E aí ele responde para mim aqui no terminal o valor em Celsius correspondente. Beleza. Aprendi a converter de Celsius para Fahrenheit. Então, se hoje eu estiver em um lugar onde a temperatura é dada em Celsius, e eles em Fahrenheit, e se eles falarem que está 78 graus, eu descubro que, antes de sair de casa, que 78 graus é uma temperatura muito agradável, não preciso me preocupar com blusa, nem com muito calor. Posso sair de casa de maneira tranquila. Beleza.
Então, vamos supor que no outro dia eu quero sair de casa de novo e eu olho lá no Google que a temperatura está em 93. O que eu tenho que fazer agora? Bom, meu programa ele só calcula para temperatura de 78, professor. Então, o que você precisa fazer é abrir o programa de novo e modificar esse valor. É um pouco chato, né? Hoje está 93, eu venho aqui, modifico esse valor, salvo o arquivo, e aí executo aqui no meu terminal. E olha, hoje já vai fazer um calor danado. Parece que eu estou em Uberlândia, então é melhor ir de shorts para o trabalho, porque senão eu vou derreter. Certo. Bom, tá bom. Aí, outro dia, mais uma nova temperatura. Eu tenho que abrir o programa e converter. Outro dia, não é nada prático. E é por isso que a gente precisa ter uma forma de não ter um valor fixo numa variável que eu tenho que abrir o programa e mudar. Inclusive porque quem não sabe de programação não vai conseguir fazer isso. Imagina que você dá para sua tia esse programa e fala, tia, é só você mudar aqui o valor em Fahrenheit e aí você vai ter o resultado em Celsius. Ela não vai gostar, logo ela vai deixar de usar esse negócio. E talvez ela aprenda, né, como é que funciona o Fahrenheit. Mas o ponto é que na prática, a gente precisa ter uma forma de ler os dados diretamente do teclado e não ficar mudando o arquivo e depois executando de novo o programa. Então, a gente vai aprender uma forma de receber essa entrada e o comando para receber a entrada vai ser o comando input.